18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora 6 horas e 1 minuto em Manaus. Mais uma vez, boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Alô, equipe, 18 horas. Alô, Rádio Mix. Alô, Karime Leão. Alô, Carlão. Boa noite. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. E é claro, hein, sempre contando com a sua participação no nosso WhatsApp, que é o 994887592. Participe! Exatamente, manda o seu áudio, manda sua mensagem de texto, o seu comentário a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Lembrando que, para você que nos assiste pelo YouTube, a participação é válida também. Então, anote aí e participe. 994887592. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Ingressos para o Festival de Parintins estão mais caros só para a arquibancada especial. O aumento foi de 32%. Começaram hoje as inscrições para as creches municipais do ano letivo de 2024. Senadores querem modificar a lei que trata das saidinhas dos presidiários. E pela primeira vez, o Polo Industrial de Manaus vai produzir ventiladores. Combinado, 6 e 2, esses destaques e outros destaques você confere em mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Hoje é sexta-feira, 19 de janeiro de 2024. Vamos juntos? 18 horas. Olha, começa dia 1º de fevereiro, hein? Dia 1º de fevereiro a venda dos ingressos para o Festival de Parintins 2024. Não é para qualquer um não, né, Karime? Não, Carlão, porque os preços aumentaram absurdamente. Gente, para você ter uma ideia, a arquibancada especial, por exemplo, que no ano passado foi vendida a R$ 1.145, agora esse ano teve reajuste de 32% e subiu para R$ 1.500. O ingresso mais caro da arquibancada central agora será vendido a R$ 2.000. No ano passado, esse mesmo ingresso foi vendido a R$ 1.495. O aumento do preço esse ano foi de 33,78%. Pois é, Carlão, só sei que a cada ano fica mais caro conseguir viajar para assistir ao festival. Está ficando uma opção só para quem tem muito dinheiro. E não que não vale a pena, lógico que é um festival maravilhoso, mas está muito caro, né? Torcer aí para a classe média. É meio fora da nossa realidade. Pois é, né, pagar R$ 2.000 para assistir os bois garantido e caprichoso, maravilhoso espetáculo, mas tá ficando caro, tá? Sem contar com os custos aí, a gente tá falando só de ingresso, né? Não estamos aqui contando os custos de hospedagem, passagem, alimentação, gente, é uma estadia, isso tudo é hospedagem, né? Fica muito caro. Um pacote completo, incluindo aí isso tudo, passagem, hospedagem, ingressos, não sai por menos de R$ 6.000 por pessoa, isso sem, né, falar da alimentação. Se der pra fazer em 30 vezes. Olha aí, Carne das Bahia. Realmente é um absurdo, Karime. É um programa para quem tem realmente muito dinheiro aí. E se você tá aí nessa, você tá programando, você que está acostumado, né? Então as vendas dos ingressos começam no dia 1º de fevereiro. Você que está acostumado e que tem, né? Que está disponível simultaneamente na internet e nos pontos físicos a partir das 9 da manhã, Karime. Exato. A empresa escolhida para vender os ingressos, a Amazon Best, disse que as vendas estão limitadas, tá? Até 3 ingressos por CPF. Este ano o festival acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho. O Caprichoso tentará o tricampeonato e o Garantido vai tentar quebrar aí essa sequência de títulos do contrário. Difícil. Nada. Difícil nada. Cunhaporanga entrou com o pé quente. Vamos ler. Pé Reché vai ser o vencedor esse ano. Pare com isso. Garantido tá em evidência no Brasil. Tá maravilhoso. Para com isso. Olha aí, Karime, começaram hoje as inscrições e vão até o dia 24 deste mês. As inscrições para mais de 2,4 mil vagas e creches municipais do ano letivo de 2024. As inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico inscrição creche, tudo junto, semestre
cmed.am.gov.br. Para esse ano letivo, Carlão, estão sendo oferecidas mais de 70 mil vagas entre educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos. E a repórter Nathalie Moraes está ao vivo aqui com a gente. Ela tem mais informações a respeito do assunto. Boa noite, Nathalie. Então, as inscrições estão feitas só pela internet ou podem ser feitas também presencialmente? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Vocês estão com notícia boa, com boa informação, principalmente, né, para os papais, os menores aí de crianças de 1 até 5 anos. Isso porque a Secretaria Municipal de Educação abriu hoje mais de 2.432 vagas nas creches municipais para agora, né? As aulas já iniciam no próximo dia 6 de fevereiro. Esse processo de inscrição, vale a gente reforçar, além dele ser todo pela internet, né? Esse processo, ele é online, né? Ele também é voltado aí para as crianças, né? Para as pessoas de baixa renda, e esse processo é gratuito. Vale a gente reforçar, Karine, né? Que se você recebeu qualquer cobrança, né? Ah, não, eu tenho uma facilidade para você, eu consigo uma vaga na creche e tal. É golpe. Não caia nesse tipo de situação. Nenhum e-mail, mensagem por WhatsApp, golpe. E até mesmo pessoas que acabam se passando aí por servidores, né? E costumam, né, prometer muitas, né, facilidades para que você faça, que você consiga aquela vaga. Não acredite nisso, até porque existe todo um critério de avaliação para essas vagas, para que essas pessoas, para que essas crianças sejam escolhidas. E o processo inicial de reserva de vaga é através da internet. O site é inscrição-creche.cmed.manaus.am.gov.br. Aí lembrando que inscrição é inscricão, né? Sem o cedilha, sem o acento tio e tudo junto. Isso, tudo junto. Inscricão, né? creche.cmed.manaus.am.gov.br. E aí, né, precisa você responder uma questão ali de uns critérios que precisam ser obedecidos. E aí, Karine, tem alguns, né, durante a inscrição você precisa colocar ali os dados do responsável, como o nome completo, data, CPF, endereço, e-mail, e além dos dados da criança, é necessário, né, você levar, né, e inserir durante a inscrição o comprovante de vacina dessa criança. Só que existem alguns critérios de ordem de prioridade de atendimento que são obedecidos aí para que essas crianças sejam beneficiadas com essas vagas. Entre eles, tem prioridade de vagas as crianças, né, onde as famílias tenham ali cadastro no CadÚnico. Crianças de famílias que têm ali medida protetiva. Essas crianças também têm prioridade. Crianças onde a mãe é trabalhadora também tem uma certa prioridade ali na hora dos critérios de vagas e também para os desempates. E também filhos de mães adolescentes são alguns dos critérios que são levados, né, em consideração. Vale a gente destacar também as famílias com menor renda per capita, né? Elas têm uma vantagem maior na hora do critério de escolha, já que são exigidos alguns documentos, principalmente, né, ali o comprovante de renda, e com o CPF hoje a gente sabe que acaba conseguindo consultar tudo. E aí isso aí a CEMED, né, junto aos demais órgãos, eles estão fazendo uma análise para que realmente essas vagas sejam destinadas para aquelas famílias que tanto precisam, né? Essas novas vagas devem atender aí as crianças de 1 até 3 anos de idade, né? E para participar, o interessado deve acessar aí o edital, né? Lá nesse endereço eletrônico que a gente deu agora há pouco, tem todas as informações necessárias. Vale a gente reforçar que nas primeiras horas de hoje foram mais de 2.000 reservas de vagas. Olha, muito procurado, claro. Né? Ao longo dessa semana, vale a gente reforçar também, Karine, que terminou hoje, né, a reserva de vagas das escolas públicas. As pessoas que, além das creches, né, as matrículas para novos alunos,
alunos da rede pública de ensino têm hoje até às 11 horas da noite para fazer aí essa reserva de vagas. E aí, como é que funciona? Esse resultado aqui da prefeitura só deve ser divulgado na próxima terça-feira. E aí, depois que você teve ali o seu nome confirmado, você tem até 3 dias úteis para ir até a creche, para ir até a escola na qual você pretendia fazer a matrícula e levar todos esses documentos. Não é porque seu nome vai estar ali na lista que a sua matrícula já vai estar garantida. Não. É só uma etapa, né? É uma reserva de vaga, né? Eles fazem ali toda uma seleção realmente para ver quem são as pessoas que obedecem todas essas regras. E aí você faz vou repetir novamente o site, né? Que é o inscricãocreche.semed.manaus.am.gov.br. E aí na terça-feira você vai entrar lá nesse site novamente, você vai consultar se você foi selecionado ou não, e aí você tem um prazo de até 3 dias úteis para apresentar toda essa documentação da escola escolhida, e só posteriormente, né, você vai ter aí essa confirmação. Vale a gente reforçar também, Karime, se você, né, é uma pessoa de baixa renda, não tem acesso, vive aí em situação de vulnerabilidade, não tem acesso à internet, você pode procurar uma escola pública para tentar fazer esse acesso aí, para fazer essa reserva de vaga, que as secretarias das escolas municipais estão abertas aí para fazer esse trabalho. Karime, Carlão. Obrigada, Nathalie, pelas informações. Carlão, e aquele Enem dos concursos, né? Aquele Enem unificado dos concursos públicos aqui do país, que a gente falou ontem, pô, olha só o sucesso também. Tem mais de 100 mil inscritos no primeiro dia, isso segundo a ministra Esther Dweck, que ela falou sobre o Enem dos concursos e falou disso, que foi um sucesso. O sistema recebe de 20 a 30 inscrições por segundo e o Ministério espera receber de 2 milhões a 3 milhões de inscritos. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Obrigada, Karime, Carlão, boa noite pra vocês. Sextou. Valeu, Nathalie, até segunda. Não, você não volta hoje? Não, até segunda. Tchau, então. Tchau. Valeu, Nathalie, 6h12. 18 horas. Olha, o Ministério da Educação divulgou hoje a lista de cursos disponíveis para o programa Universidade para Todos, que é o ProUni. E nessa edição de 2024, o ProUni reserva 14.526 bolsas para o Amazonas, né? Para o estado do Amazonas. Divididas em 5.491 integrais, 100%, e 9.035 parciais, que é 50%, Karime. Então, e o programa oferece bolsas a estudantes de baixa renda para cursar o ensino superior em instituições privadas. Em Manaus, os candidatos poderão concorrer a vagas distribuídas entre 124 cursos. Olha, para o curso de medicina, por exemplo, uma das graduações mais concorridas, as opções são limitadas. Apenas a FAMetro oferece bolsas integrais com um total de 14 vagas. Dessas, 11 são destinadas a autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, 2 para candidatos de ampla concorrência e 1 para pessoas com deficiência. Sem a bolsa, a mensalidade da faculdade atinge o valor de R$10 mil. E as inscrições podem ser feitas de 29 de janeiro a 1º de fevereiro pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A bolsa de estudo integral do ProUni será concedida a brasileiros sem diploma de curso superior e tem que ter participado do Enem edição 2022 ou 2023, alcançado pelo menos 450 pontos na média das 5 provas, obtido nota acima de 0 na redação. Mix. Às 6h14 em Manaus, e com o período de rematrícula acontecendo nas universidades do Brasil, o Serasa anuncia que mais de 2 milhões de estudantes em todo o país têm a chance de renegociarem, atenção, suas dívidas universitárias através da plataforma Serasa Limpa Nome. Ao todo, 57 unidades universitárias do país participam da campanha. Carlão, e segundo a Serasa, 58% dos endividados tiveram que trancar o curso, é claro, porque não conseguiram pagar as mensalidades em dia. E o desemprego foi apontado como principal motivo para 31% desse total. Os descontos são de até 93% e tem a possibilidade de parcelamento em até 9 vezes. Mix.
Olha só, a mineradora Potássio do Brasil quer financiar visita de indígenas canadenses ao Amazonas para falarem do sucesso de produção mineral lá na terra deles. Pois é, só que muita calma nessa hora, tá, gente? Porque entidades ligadas às causas indígenas aqui do Amazonas estão vendo essa viagem aí como mais uma tentativa de aliciamento do povo Mura por parte da empresa. Vamos entender melhor essa história agora na reportagem de Odinei Araújo. A empresa Potássio do Brasil tem a concessão ou a permissão do governo do Amazonas para explorar uma mina do metal no município de Altazes, nas terras indígenas da etnia Mura. Só que a exploração esbarra em processo na justiça, que suspendeu o funcionamento da mina por falta de consulta prévia à população. Os indígenas estariam sendo aliciados para permitirem a exploração e os que se opõem estariam sendo ameaçados, de acordo com entidades ligadas à causa, como a Organização das Lideranças Indígenas do Povo Mura do Careiro da Várzea. Segundo reportagem da revista Veja, a Potássio do Brasil agora quer financiar uma visita de indígenas canadenses que permitiram a exploração mineral em suas terras aos indígenas Mura aqui do Amazonas. O grupo de representantes do povo Mura, favorável à mineração em sua terra, pretende conhecer a experiência dos canadenses com a exploração de potássio, mas a viagem deles depende de autorização judicial. Entidades ligadas a causas indígenas do Amazonas são contra a visita de indígenas canadenses. Segundo eles, essa é mais uma tentativa de aliciamento da empresa Potássio do Brasil. A articulação das organizações e povos indígenas do Amazonas, APIAN, e a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, estão acompanhando a situação e orientando os indígenas. Segundo a coordenadora da APIAN, Mariazinha Baré, a mineração só será favorável para a empresa, porque aos indígenas, principalmente da aldeia Soares, sobrará apenas danos ambientais. Ainda conforme a coordenadora da APIAN, Mariazinha Baré, que preferiu não gravar entrevista, as entidades e lideranças indígenas organizam um manifesto para explicar às autoridades e à sociedade sobre os ganhos e perdas que os povos originários terão com a exploração do potássio no Amazonas. No ano passado, o presidente Lula pediu à Câmara dos Deputados a retirada de tramitação de um projeto de lei de 2020, de autoria do governo Bolsonaro, que libera em terras indígenas a mineração, a geração hidrelétrica, a exploração de petróleo e gás e a agricultura em larga escala. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 17 minutos. Olha, com essa onda de calor pelo país afora, a procura por ventiladores e ar-condicionado tem zerado o estoque nas lojas, hein, Karime? Ah, não é pra menos, né, Carlão? Eu sei que esse verão aí lá pra baixo, em São Paulo, Rio de Janeiro, sensação térmica de 50 graus, Olha gente. aí. Imagina esse verão muito louco lá por baixo, né? E para atender aí essa demanda cada vez mais crescente, pela primeira vez o Polo Industrial de Manaus vai produzir ventiladores. A iniciativa é da Philco do Brasil. Inicialmente, cerca de 25% de toda a produção dos ventiladores da Philco serão feitas aqui em Manaus, o que corresponde a uma faixa aí de 6 a 7 mil ventiladores por dia, hein? Uma maravilha pra gente. Bom, além dessa questão climática, o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, considera que a manutenção dos benefícios fiscais da reforma tributária tem sido, claro, relevante para atrair mais empresas aqui pra gente, pro Polo Industrial de Manaus. Agora em Manaus, 6 horas e 18 minutos, vamos para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que já está aqui com a gente. Boa noite, bom te ver, Cadu. Tudo bem? Então, conta o seguinte. Paulderney Avelino tomou posse como deputado federal nessa segunda-feira, toma posse, aliás, nessa próxima segunda-feira, no lugar de Fausto Júnior, não é isso? Como é que estão as expectativas, os preparativos? Conta pra gente. Boa noite, Cadu. Boa noite, Karime e Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 Horas.
Karime, Paulderney Avelino vem para Brasília tomar posse do cargo de deputado federal. Na segunda-feira, ele vem para cá, ele vai pegar voo para cá. Podia ser um processo virtual, mas ele preferiu pegar o voo para cá direto. Falei com ele hoje à tarde e ele me disse que recebeu o chamado da Secretaria-Geral, da mesa da Câmara dos Deputados, para assinar o termo de posse. Não vai ser necessário esperar até o dia 5 de fevereiro, quando vai acontecer a primeira sessão do Congresso Nacional. Na segunda-feira, Karime, além do compromisso de tomar posse na Câmara, o Paulderney vai ter uma agenda política aqui em Brasília. Ele vai ter alguns encontros com lideranças políticas que estão já por aqui em Brasília, né, para se ambientar e também tomar pé da atual conjuntura que se espera nos próximos meses no Congresso Nacional, né? Com certeza ele vai encontrar um Congresso Nacional bem diferente, né, do que de tempos atrás, menos técnico, mais ideológico, mais lacrador, enfim, né? Vamos ver como é que ele vai se ambientar dentro desse novo cenário. O Paulderney Avelino é um parlamentar de centro, ele tem um perfil técnico, ele é muito atuante também, né? Principalmente nos assuntos econômicos, é um cara que chama pra briga. Então ele é uma aquisição importante para a bancada do Amazonas, para a bancada do União Brasil. É um parlamentar que vai somar muito nas discussões das pautas econômicas, que é o que falta nessa legislatura, Karime. Parlamentares com o perfil técnico, né? Então, nessa minha conversa com ele que eu tive agora à tarde, Paulderney falou sobre quais os desafios dele, o que ele vai encontrar já nos próximos meses, no que ele vai se debruçar. Então, vamos ouvir o que disse Paulderney Avelino com exclusividade para o programa 18 horas. Estarei assumindo o mandato de deputado federal na próxima segunda-feira. Vocês sabem, eu estou assumindo o 7º mandato. Portanto, eu tenho a experiência, eu tenho a vivência, eu tenho muitas relações de amizades em Brasília que a boa política constrói. O meu histórico como deputado federal diz isso. Tivemos aprovada a reforma tributária, que há mais de 30 anos se trabalhava nela, e nós temos agora as leis infraconstitucionais, que são as leis complementares e as leis ordinárias, para que possa se efetivar essa reforma tributária. Manaus e a sua Zona Franca foi excepcionalizada, mas nós temos que trabalhar muito essas leis infraconstitucionais, que é exatamente para evitarmos surpresas, digamos assim. Estão sendo criados, ou serão criados 19 grupos de trabalho. Dentre esses grupos está um específico da Zona Franca de Manaus, mas nós não podemos de forma nenhuma nos atermos só à Zona Franca, porque tudo que diz respeito à economia no país, obviamente vai dizer respeito à Zona Franca de Manaus. Então, esse é um dos pilares desse trabalho que eu irei fazer, mas temos muitos outros. Nós vamos buscar recursos para o interior do Amazonas, nós vamos buscar recursos para a saúde, para a educação, nós vamos buscar recursos para a infraestrutura. Tem muitos municípios que estão com problemas de infraestrutura. Enfim, trabalhar para que nós possamos ter condições de ajudar a população do nosso estado em todas as áreas. É assim que eu pretendo trabalhar nesse primeiro ano desse novo mandato. 18 horas. A gente acompanhou a fala de Paulderney Avelino, ele do União Brasil, ele que vai assumir na próxima segunda-feira como deputado federal em Brasília, no lugar de Fausto Júnior. Tá otimista, com uma agenda bem cheia de propostas, não é, Cadu? A agenda cheia, vai se debruçar em pautas econômicas, como ele disse, né, Karime? Esse ano vai ser um ano desafiador também. No final do ano passado teve a votação da PEC que trata da reforma tributária, é o texto grosso no caso, sim, né? Agora vem os detalhes, né? As leis complementares, as leis ordinárias, é aí que está o detalhe, né? Esse detalhe que não pode passar, são detalhes que podem prejudicar a Zona Franca de Manaus. E aí que o deputado Paulderney Avelino entra. E Karime, eu perguntei pro deputado
perguntado sobre o time dele, né? Se ele vai manter a equipe que era do Fausto Júnior ou se ele vai montar um time novo ou chamar o time antigo dele, né? Porque quando ele foi deputado, muita gente tem servidor que sente saudade quando o deputado volta. Olha, tô de volta, vem pra cá comigo, trabalhar comigo. Aí o cara larga tudo e vai. Tem muito desses casos aqui em Brasília. E aí, só que não, ele disse que ele tá formando uma nova equipe que vai inclusive ter técnicos que vão trabalhar diretamente, somente nas pautas econômicas, justamente para dar suporte a ele nos debates, nas argumentações, nas relatorias, enfim. Então ele vem pilhado para trabalhar em cima das pautas econômicas. Isso é muito importante, Karime e Carlão. É bom que ele tem muita experiência aí no processo, né, Cadu? 7º mandato já dá pra... Nem você falou, vai estar diferente aí o ambiente, mas ele vai se adaptar com certeza. Cadu, olha só, os senadores querem modificar a lei que trata da saidinha dos presidiários, né? Um assunto polêmico aí, Cadu. Ó, mó galera não voltou, né? Agora nesse dia, acho que e bandidos perigosos, né, Cadu? Acho que 5% não voltou, não é isso? Exatamente, Carlão e Karime. Esse é o assunto que deve movimentar os próximos dias de trabalho no Senado Federal. É um tema que mexe com a segurança pública de todos os estados, né? Inclusive do estado do Amazonas, porque, como você disse, Karime, muitos presos, ao se beneficiarem com a saída temporária de fim de ano, que é um direito previsto na lei, né? Que a gente conhece como saidinha, popularmente conhecido. Uma parte não volta, né? É só que tem aumentado o número de foragidos, tem aumentado cada vez mais ano a ano. E aí eles se tornam foragidos, mas aí não há um trabalho efetivo, intenso da polícia para fazer a recaptura, né? E logo no início desse ano, por que esse assunto ficou quente, né? Logo no início desse ano, porque um policial militar foi assassinado com um tiro na cabeça, né? Durante o trabalho dele, numa perseguição, o bandido estava armado e deu um tiro na cabeça desse policial durante o enfrentamento. E se tratava de um preso beneficiado com a saidinha, né? E esse caso aconteceu lá em Minas Gerais, que é o estado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E ele, que quer ser governador em 2026, ele se sentiu pressionado para colocar essa pauta em debate. Tem um projeto de lei tramitando no Senado, Karime e Carlão, que endurece as regras do benefício da saidinha. A gente sabe que o preso que tiver bom comportamento, alcançar determinado tempo de prisão, outros critérios aí, ele consegue esse benefício da saída temporária. Esse projeto permite que só quem tem autorização para trabalhar ou estudar fora do presídio, ele pode ter esse direito de deixar a cadeia em feriados ou recesso, né? Por Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, enfim. O resto tem que ficar preso. Os senadores também querem fazer uma alteração para que somente os presos do semiaberto tenham esse direito à saidinha. Quem é do regime fechado, apesar de cumprir esses critérios, não vão ter esse direito à saída temporária, né? Então essa matéria já passou pela Câmara, uma matéria superada pela Câmara e agora está nas mãos do Senado. O próprio Rodrigo Pacheco sentou em cima, né? Agora, como tem a pressão para ele ser governador, ele tirou da gaveta e vai colocar em discussão. E os senadores da direita estão fazendo uma campanha bastante forte para que essa pauta seja discutida e votada. Inclusive os governadores da direita, né? Aqueles conhecidos aí, o Romeu Zema, tem o Tarcísio Freitas, tem outros governadores aí que estão também fazendo uma campanha para que o Senado coloque isso em votação e passe, né? Mas tem outro desafio, tem a questão da sanção presidencial, que aí é outra questão. Carlão e Karime. Cadu, não tá fácil não. Bom, conta pra gente quais foram os outros destaques de hoje aí em Brasília. Traz pra gente as rapidinhas do dia. Bora de rapidinha, Karime e Carlão. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, aprovou hoje uma recomendação para que os agentes de segurança pública e privada de todo o país usem câmeras corporais em seus uniformes, né? Esse é um assunto polêmico, né? Porque tem muito estado ainda que ainda não comprou esses equipamentos. Inclusive, eu não tenho certeza se o estado do Amazonas comprou esses equipamentos, eu creio que não. E esse órgão, o
conselho, ele recomenda que as gravações não podem ser interrompidas durante o serviço dos profissionais. E essa recomendação não tem uma força de norma, não vai obrigar os estados a comprarem esses equipamentos. Ela estabelece os padrões a serem seguidos no uso das câmeras, além de recomendar o uso, né? Então a instalação desses equipamentos não é obrigatória por enquanto e cabe a cada estado decidir se vai implementar essa medida ou não. Então, isso fica, portanto, uma decisão do governador do estado. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Até segunda-feira. Valeu, Cadu. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até segunda, agora 6h29. 18 horas. Carlão, a gente falou sobre o aumento dos ingressos para o Festival de Parintins no começo do programa, exato. Chega até mais de 30% do ano passado para esse ano. Bom, sobre esse preço dos ingressos, que tiveram esse reajuste de mais de 30%, o Procon de Manaus noticiou o seguinte, notificou a empresa Amazon Best agora à tarde, que é a que vende esses ingressos, pedindo esclarecimento sobre a comercialização de ingressos para o festival. O Procon quer apurar a falta de clareza nas informações divulgadas nas redes sociais, especialmente sobre a possibilidade de adquirir ingressos por noite, o que poderia configurar uma prática de venda casada. Legal, 6h30 em Manaus. Vamos dar um giro no trânsito, hein? Vamos saber aí as condições do trânsito na nossa cidade com Karime Leão. Trânsito. E segundo as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, a Avenida Constantino Neri com Pedro Teixeira, o trânsito no sentido centro-bairro está com boa fluidez. Para lá na Avenida Torquato Tapajós, próximo ao Clube Municipal sentido bairro centro, trânsito carregado, mas fluindo sem retenções. Na Avenida Pedro Teixeira, próximo ali à Delegacia Geral, trânsito excelente, com excelente fluidez. E no Complexo Viário de Flores, trânsito carregado, mas segue sem alteração, sem obstrução. E agentes de trânsito fazem a operação fluidez na rotatória do Coroado. Olha só, 6h31, continue aí em 100,7 no 18 horas. Daqui a pouquinho você confere. Companhias aéreas anunciam ampliação da malha no Amazonas. Esse é o nosso assunto em instantes, já, aqui no 18 horas. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura. Hoje é sexta, então, tempo e temperaturas para o sábado e para o domingo, final de semana, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para este sábado, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90%. Para o domingo, também sol com algumas nuvens e deve chover rápido durante o dia e a noite. Mínima prevista de 26 graus e a máxima também não deve passar dos 31 graus. E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu na manhã desta sexta-feira um alerta de perigo do risco de chuvas intensas atingirem parte do Amazonas, Mato Grosso e Rondônia entre hoje, sexta-feira, e amanhã, sábado. A previsão é de chuva forte, ventos que podem chegar a 100 km por hora. A população deve estar atenta ao risco de queda de árvores de galhos, alagamentos, descargas elétricas e interrupção no fornecimento de energia elétrica. O nosso Rio Negro subiu mais 7 centímetros de ontem para hoje, elevando a cota no rio, no Porto de Manaus, para 20 metros, em 20 metros e 65 centímetros acima do nível do mar. Que bom, e o ano já começou com boas notícias para o turismo aqui na nossa região. Isso porque o aeroporto de Manaus inaugurou 2 novos voos para o Rio de Janeiro. Os voos são diretos, sem escala, para o aeroporto Tom Jobim e o Galeão, na capital fluminense. Maravilha, hein, Carlão? E hoje as principais companhias aéreas fizeram aí um encontro para discutir a ampliação da malha aqui no Amazonas. A expectativa é que os voos sejam ampliados também para o interior do estado, para municípios como Maués e Fonte Boa, como explica a repórter Nathalie Moraes. Neste mês de janeiro, o aeroporto de Manaus inaugurou 2 novos voos para o Rio de Janeiro. Os voos são diretos, sem escala, para o aeroporto Tom Jobim, o Galeão, na capital fluminense. Essa viagem é operada pela companhia aérea Latam, 2
2 vezes por semana. Essa semana, em um encontro em Manaus, as companhias aéreas discutiram a ampliação da malha aérea aqui no Amazonas, com o objetivo de impulsionar o ecoturismo em todo o estado. Como afirma a Karen Strogo, ela que é diretora-presidente da concessionária dos aeroportos aqui na Amazônia. Desde que a gente começou a operar o aeroporto de Manaus aqui no Amazonas, que faz 2 anos já, esse é um dos nossos principais focos. Como é que a gente faz para conseguir atrair novos voos, atrair novas conexões, conectar mais cidades e trazer desenvolvimento? A gente sabe que a malha aérea, que o aumento da malha aérea, ela traz desenvolvimento, traz oportunidades, seja de educação, de saúde, de negócios, né? Ou de experiências de turismo, explorar o potencial que a gente tem aqui. Essa ampliação da malha aérea é resultado da política de incentivo do governo do Amazonas para as empresas aéreas, através da alteração de uma lei que fixa em 7% a base de cálculo do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre os combustíveis de aviação. Segundo Karen Strogo, a diminuição da carga tributária pode atrair ainda mais as companhias aéreas para operarem aqui no Amazonas. A gente sabe que o Brasil depende da conectividade aérea, e esse trabalho de fazer crescer, de trazer volumes, de trazer demanda, é o caminho que vai fazer com que a gente consiga ter mais alternativas, mais opções, que a população consiga ter mais alternativas para voar. Então, acho que esse é o caminho certo, né? Eu acho que a gente na região tem uma boa representatividade também, tanto a nível de estado como a nível federal, e eu vejo um movimento sendo feito nesse sentido para poder ajudar a gente a conseguir atrair esses investimentos, atrair essas operações para cá. Para o ano de 2024, a expectativa é que a malha viária também seja ampliada para os municípios do interior aqui do Amazonas, com a inauguração de novas rotas de avião para municípios como Maués, Fonte Boa, Jutaí, Manicoré, Eironepé, Santa Isabel do Rio Negro e também para o município de Carauari. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h36. Olha só, o nosso WhatsApp à sua disposição. É o 994887592. É só participar. Karime, tem ouvinte aí no WhatsApp? Tem sim, tem uma mensagem do Heitor Sá, lá do centro, aí, Carlão. Ele diz o seguinte, falou de Parintins, dos preços dos ingressos, que a gente falou no início do programa. Tá muito caro. E ele falou o seguinte, absurdo o preço dos ingressos para o Festival de Parintins. É uma festa que há muito tempo deixou de ser popular. R$2.000 ingressos para 3 noites, só rico pode pagar mesmo. Um roubo. Valeu a participação de Heitor Sá, do centro aqui de Manaus. Tá caro mesmo. Valeu, Heitor Sá do centro. Participe aí, anote em 994887592. Mix. Cerca de 2,6 milhões de eleitores do Amazonas estão aí aptos a votar em 2024, hein, Karime? E só aqui em Manaus são mais de 2,4 milhões de eleitores. Boa. E o repórter André Meirelles tem mais informações a respeito. As eleições de 2024 nos 62 municípios do Amazonas devem contar, de acordo com o TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Estado, com mais de 2.600.000 de eleitores, que vão escolher os seus representantes para os cargos de prefeito, vice e vereadores, como explica a diretora-geral do TRE, Melissa Lavareda. No ano de 2024, teremos eleições em 62 municípios do Amazonas para escolha de prefeitos e vereadores, que exercerão seus mandatos no período de 2025 a 2028. Lembrando que nosso estado conta com um pouco mais de 2,6 milhões de eleitores aptos a votar, em 1.561 locais de votação, e mais de 8.000 urnas serão distribuídas em todo o Amazonas. E para garantir o pleito, o TRE já começou a se organizar para que até o dia 19 de dezembro todos os eleitos sejam diplomados. Nesse primeiro momento, o tribunal vem realizando termos de parceria com órgãos públicos em todo o estado para a realização do fechamento do cadastro eleitoral, que se dará no dia 8 de maio. Para quem está com pendência no título eleitoral ou vai votar pela primeira vez, deve procurar o Fórum Eleitoral de Manaus no Aleixo, como explica a diretora do TRE, Melissa Lavareda. O eleitor com alguma pendência no título que queira mudar o seu local de votação, ou o jovem que queira votar pela primeira vez e quer evitar filas nas últimas semanas, deve
deve se antecipar e ir logo aos cartórios eleitorais. Os 2.063.889 habitantes de Manaus, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, permite que a capital amazonense tenha 41 vereadores, um prefeito e um vice. Nas eleições de 2020, o número de eleitores no estado era de 2.503.269 e em 2023 aumentou para 2.653.821, um aumento de 6,1% no estado. Já na capital, o aumento foi de 7,7%, já que em 2022 o número era de 1.331.603 eleitores e em 2024 será de 1.434.915. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h39, que legal, hein? Tem mais ouvinte participando conosco aqui no 18 horas através do WhatsApp, né, Karine? Quem é? Tem sim, Carlão. Seguinte, ele escreveu assim, ó: Joabes do Santa Etelvina, no busão da Cidade de Deus, ouvindo vocês. Legal. Beijo, Karine. Abraço, Carlão. Valeu, abraço. Valeu, Joabes. Boa viagem de volta pra casa, né? De sair do trabalho. Chegue certinho, viu? Muito obrigada pela audiência e pela companhia. Vai de boa, Joab. Valeu. Olha só, 99488-7592 é o nosso WhatsApp. 18 horas. Região Norte registrou o menor salário médio em dezembro, segundo pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Então, segundo os especialistas, essa desigualdade econômica aqui no Norte já é histórica e geralmente é o resultado da baixa qualificação profissional. Vamos conferir mais detalhes a respeito desse levantamento agora com Diné Araújo. A região norte registrou o menor índice de reajustes salariais abaixo do índice da inflação, de 10,7%, em dezembro do ano passado. Com isso, o norte do país, é claro, teve o menor piso salarial médio no final de 2023, no valor de R$ 1.512. A informação é de pesquisa feita pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Para a professora do curso de Economia da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, historicamente as regiões Norte e Nordeste são as que registram sempre os menores salários do país. Essa desigualdade econômica está relacionada, entre outros fatores, à baixa escolaridade da mão de obra. Em relação à região Norte do Brasil, o cenário é de uma elevada informalidade e de uma baixa escolaridade dessa mão de obra produtiva. Como consequência, nós temos uma mão de obra menos competitiva. Esse cenário ele é analisado no momento em que você observa um cenário de desigualdade econômica. Para reverter essa situação, nós precisamos de uma política assertiva que possa melhorar as condições de competitividade dessa mão de obra. E isso passa pela educação e pela necessidade de você buscar uma especialização produtiva, de forma que você tenha mais oportunidades no mercado de trabalho. O DIEESE informou ainda que 83,3% de 48 negociações de reajustes salariais referentes à database de dezembro tiveram ganhos acima da inflação. Já no recorte geográfico, os maiores pisos salariais médios negociados de janeiro a dezembro de 2023 são os da região sul, com R$ 1.713. Por região geográfica, os maiores ganhos acima da inflação ficaram no sudeste, 81,2%, seguidos de centro-oeste, 78,8% e sul, com 74,3%. A indústria foi o setor com maior aumento real em 2023, seguido do setor de serviços e comércio. Por sua vez, o polo industrial de Manaus, em outubro, registrou o salário médio de R$ 3.407. As empresas locais empregaram mais de 112 mil pessoas no ano passado. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 43 minutos. A polícia confirmou hoje que Ed
Cláudia Oliveira Alves, de 41 anos, dona de uma choperia em Manaus, foi assassinada a mando do próprio marido. Carlão, e o crime aconteceu na véspera do Natal do ano passado. O repórter André Meirelles tem mais detalhes a respeito desse caso. Boa noite, André. Então, quem já foi preso suspeito desse assassinato? Boa noite, André. Muito boa noite, Karime e Carlão e ouvintes. Olha, entre ontem e hoje, Elielson da Silva Campos, de 24 anos, Luzilene Marques Albuquerque, de 39, e Sullivan Ferreira Maia, de 46 anos, foram presos, por envolvimento na morte aí da Ed Cláudia Oliveira Alves, que tinha 41 anos, Karime, Carlão. O que antes acreditavam ser um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, na verdade foi um homicídio, ou melhor, um crime encomendado, Estamos falando, daquele dia lá em dezembro do ano passado, em que a dona de uma choperia foi assassinada dentro de um carro ali em Presidente Vargas, mais conhecido como Matinha, que fica aqui na área central de Manaus. Inclusive, para quem não lembra, vale lembrar aí aquele vídeo que circulou nas redes sociais, onde uma família chega, estaciona o carro ali na Matinha, numa rua que tem ali no local, e aí chega um homem com uma arma, aponta ali, supostamente parecia ser um assalto, que acabou então disparando diversos tiros contra a mulher que ficou dentro do carro, que não saiu. Na verdade, não se tratava de um latrocínio, não, de um roubo seguido de morte, não, e sim de segundo a Polícia Civil, que investiga esse caso, de um homicídio encomendado, na verdade, esse crime, porque segundo a Polícia Civil aqui do estado do Amazonas, que investigou o caso, os suspeitos já foram identificados. Só que o que mais chamou a atenção é que, além de ter sido um crime encomendado, quem mandou matar a mulher foi o próprio marido. Isso porque eles estavam ali em processo de separação e ele não queria dividir os bens com ela. Então, o que ele fez? Contratou ali, um criminoso para fazer e executar o crime. E vamos acompanhar a fala agora do delegado titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, é o Thomas Vasconcelos Dias. Ele conta sobre o executor, o que o executor fez no dia do crime, e também sobre a situação do mandante do crime, que foi o próprio marido dessa vítima. Vamos conferir. Ele confessa que no momento em que ele foi executar a arma deu pane, ele efetuou o primeiro disparo, percebeu que ela ainda permanecia com vida, quando ele então efetuou mais 2 disparos, e ele só resolveu ir embora quando ele observou que ela realmente tombou no carro, ou seja, já estava sem vida. Com a participação da Lene, que é amante do marido da vítima, que é o Sullivan. E aí, já com todos os elementos de informação apontando para isso, e com a confissão do próprio autor dos disparos e de algumas testemunhas, a gente representou pela prisão preventiva e foi decretado e nós demos cumprimento. E como ele já estava em processo de separação, ele não queria dividir os bens com a sua ex-esposa, Na verdade, ainda era esposa. E por conta disso, ele resolveu tirar a vida dela. 18 horas. Então, Karime e Carlão e ouvintes, os três aí, Elielson, Luzilene e Sullivan, foram presos preventivamente. Os dois homens, no caso, eles foram presos ontem aqui em Manaus, e a mulher que tem participação no crime foi presa hoje no interior do Amazonas, aqui no interior do estado. Durante essa ação policial foram apreendidas as roupas e sapatos utilizados por Elielson no dia do crime, e também a motocicleta e a arma de fogo, Elielson da Silva Campos vai responder por homicídio qualificado e roubo majorado, e Luzilene Marques Albuquerque e Sullivan Pereira Maia responderão por homicídio qualificado, ou seja, Sullivan, que era então ali o marido da vítima, e a Luzilene, que era a amante, eles também vão responder por esse crime, Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Agora 6h47. 18 horas. Chegou a hora da gente conferir os assuntos da política amazonense e da política local. Aliás, os bastidores da política local com ela, Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, parece que o PT aqui do Amazonas está
meio que no desespero, atirando para todos os lados, querendo fazer qualquer negócio, né? Tem gente querendo que o partido apoie a reeleição de Davi Almeida. Só que tem uma ala também querendo Roberto Cidade. Tem outro segmento querendo lançar a candidatura própria. E tem até quem apoia o nome de Ricardo Nicolau. Explica aí todas essas... PT. Olha aí. Boa noite, Explica pra gente. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. PT, como eu sempre disse, PT Amazonas, ele é bem dividido em vários PTs, né? Tem pelo menos uns 4 aí. E agora a gente vê o resultado disso nesse momento em que não decide o que é que faz e realmente é essa impressão de atirar para todos os lados. Quem atira para todos os lados normalmente não consegue não acerta nenhum alvo. Não acerta, né? O alvo, exato. E aí você tem, o que você falou, uma ala querendo Davi Almeida, na verdade é o grupo Sinésio Campos ali querendo Davi Almeida, mas esse mesmo grupo, este mesmo Sinésio Campos, que é o presidente do partido no Amazonas, também falou agora sobre Roberto Cidade. Por quê? Porque Sinésio é aliado do governador Wilson Lima e Roberto Cidade hoje está muito mais próximo do governador Wilson Lima do que o prefeito Davi Almeida. Então, ele agora flerta aí em prestar esse apoio, em abraçar a candidatura do menino do Wilson, que é o Roberto Cidade. Ao mesmo tempo, ele outro dia mesmo, gente, essa semana eu falei disso aqui, sobre o PT apoiar Davi Almeida. Mas aí lá também tem a Anne Moura, por exemplo, que quer a própria candidatura, inclusive ela aparece em pesquisas e tudo mais. Também teve dentro do PT quem trouxe de volta o nome de Ricardo Nicolau, ex-deputado estadual e que estava escondido aí, esquecido na política, mas agora retorna por conta dessa possibilidade. No fim, a gente vai ter que ver o que vai dar o PT aí, se vai ser o candidato próprio ou um desses, ou se não vai fazer nada. Mas o fato é que o PT, com tantas oportunidades e tendo o PT nacional à frente do Brasil, ele não consegue aproveitar esse momento, ele não consegue ter protagonismo. Tanto que nós temos um vereador do PT, que é o Sassá da Construção, e nós temos um deputado do PT, que é Sinésio Campos, que sempre agiu e age como situação, apesar dele ser PT, em teoria, fazer aí oposição, né, ao governador que é de direita, enfim. Karime, Carlão. Tem PT até de direita, né? Tem pra todo gosto no Amazonas. Isso aí. Olha, Blink, além da Maria do Carmo, do Partido Novo, e Anne Moura, que é do PT, podemos ter outra pré-candidata mulher à Prefeitura de Manaus? É possível? Tem já? Mulherada aí vindo, né? Claro que a gente está falando de pré-candidatas, então tem que ver se isso realmente vai se consolidar, se teremos candidatas mulheres aí na eleição de 24 este ano, mas nós temos sim mais um nome feminino possível para essa lista, que é a Natália Demes, pré-candidata do PSOL. Natália tem 38 anos, ela é advogada na área de direito administrativo e direito à saúde. Ela foi aluna de doutorado de direito constitucional na Universidade de Buenos Aires. É diretora da Associação Humaniza Coletivo, pesquisadora e ativista pela humanização do parto e enfrentamento à violência obstétrica. Ela é um nome que a gente traz aqui como uma possível pré-candidata porque não está consolidado, porque não chegou a hora. Mas diz que tá ali, sabe? Da ilhargada. Exatamente, tá no ponto e provavelmente será ela sim. Só não bata esse martelo porque não é a hora. Karime, Carlão. Blink, então o Tribunal Regional Eleitoral aguarda novas regras sobre o uso da inteligência artificial para a campanha deste ano. Como é que tá? Pois é, o que acontece? A gente ainda tem o problema do que chama a primeira geração dessa inteligência, que são os algoritmos, né? Tipo assim, quando a gente mexe nas redes sociais, aí os robozinhos ali de dentro dessas redes é que vão direcionar o que a gente vai enxergar, o que vai chegar de conteúdo pra gente, pra quem o nosso conteúdo vai chegar e tudo isso. Isso ainda é um problema para a eleição, porque ainda não é possível saber como se manipula essa inteligência. Mas, mesmo com esse problema ainda não resolvido, isso é caso até de investigação e é capaz de mudar presidente e tudo mais, a tecnologia ela avança sem esperar que a gente veja como é que resolve. Sem dúvida. Então, o que acontece? Agora o problema é outro. Agora, a criação de conteúdo também acontece por meio de inteligência artificial. E aí a gente está falando de aparecer uma imagem de alguém falando um discurso que não foi dito por ele e tudo mais. Isso
está começando a ser o novo desafio dessa eleição. Como o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas vai lidar com isso, depende do que vai dizer o Tribunal Superior Eleitoral. Só que especialistas no assunto não sabem muito bem para onde vai caminhar o TSE, porque por uma falta de caminho mesmo, de não tem muito o que fazer. Mas a gente vai acompanhar para ver o que vai se buscar para que esses golpes não aconteçam. Golpes que a gente está falando de eleição porque é o nosso assunto, mas no dia a dia ele também acontece ali de outras formas, usando a inteligência artificial, que, como tudo, pode ser usado para o bem ou para o mal. Vamos acompanhando para ver como é que a gente vai driblar essa situação. Obrigada, Cíntia. Bom fim de semana. Até segunda. Tchau, tchau. Segunda. 18 horas. Olha só, no Amazonas, 96,41% dos microempreendedores individuais foram excluídos do Simples Nacional em 2024. Segundo a Receita Federal, o Amazonas, ao lado do Rio de Janeiro, com 96,33%, teve o maior percentual de remoção em todo o país. Ao todo, a Receita excluiu 4.083 microempreendedores individuais amazonenses do regime tributário Simples Nacional desde o dia 1º de janeiro deste ano. Em todo o Brasil, foram excluídos 374 mil. Mix. Economia. Olha só, vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar comercial fechou em baixa de 0,08%, cotado a R$ 4,92. O euro fechou em alta de 0,2% aos R$ 5,36. O Bitcoin fechou o dia valorizado em 0,06% aos R$ 206.096. O Ibovespa fechou em baixa de 0,4% e fechou aos 127.819 pontos. E foi o pior desempenho. Essa semana fechou com queda do Ibovespa de 2,5%, o pior desempenho desde março do ano passado. E o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2024 acontece entre os dias 15 de março e 31 de maio. Devem declarar quem recebeu rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70 em 2023, cerca de 2 salários mínimos por mês. Mix. 18 horas. Esporte. Legal, giro esportivo, Cid Soares já na área. Cid, olha só, começa daqui a pouco o Campeonato Amazonense de Futebol 2024. E quem abre o Barezão deste ano, Cid? Essa é a edição número 108 do campeonato, que realmente começa daqui a pouquinho, como você falou. O duelo vai rolar entre Princesa dos Solimões e Unidos da Alvorada. Começa às 19h30, é o primeiro jogo do Barezão 2024 e rola no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru. O mandante do espetáculo, Tubarão do Norte, está no grupo B, enquanto o Alvorada está no grupo A. E o Barezão deste ano volta a ter 10 equipes e terá um novo regulamento. Serão 2 turnos, com as equipes divididas em 2 grupos com 5 times. O atual campeão é o Amazonas e dos 10 candidatos ao título, 6 clubes têm o troféu de campeão no currículo, sendo o maior campeão o meu Nacional Futebol Clube, com 43 conquistas. e seguido aí pelo Rio Negro, que tem 16, o São Raimundo, terceiro lugar, com 7 títulos. Bom, o Amazonas Futebol Clube anunciou oficialmente o seu patrocinador master. Agora, mano, vai ficar bonito o negócio. É o Rios Beach. E o representante da marca no Brasil, Rafael Borges, confirmou que o valor não pode ser revelado devido a um contrato de confidencialidade, mas é o maior de um clube da região norte. Onça Pintada se tornou o primeiro time com investimento da empresa. E segundo o presidente do Amazonas, Wesley Couto, o valor da camisa do clube em patrocínio, contando as cotas, está no valor de R$35 milhões, ou seja, tá batendo essa meta aí já, né? Essas são as marcas que estarão aí no Onça Pintada em 2024 até o momento. Entre eles está o Super Terminais, né? Então vai ser um negócio muito legal. Os ingressos para o jogo Vasco e Audax começaram a ser vendidos hoje, com preço variando entre R$150 a meia e R$600 a cadeira VIP. O palco para esse confronto é a Arena da Amazônia. O torcedor pode adquirir as entradas apenas pela internet através do site Ingresso SA. As entradas são divididas em cadeiras normais e cadeiras VIPs. A venda presencial acontece em 3 pontos.
nas lojas oficiais do Vasco, no Shopping Sumaúma e na Avenida de João Batista, das 9h30 às 19 horas. Loja Sapatinho de Luxo também venderão apenas ingressos para o camarote Meu Caldeirão. O setor custa R$600 por pessoa e o torcedor amazonense ainda tem a possibilidade de pagar meia entrada se levar 1 quilo de alimento não perecível, com a meia entrada solidária. Assim como no jogo do Flamengo, é proibida a entrada de crianças menores de 5 anos de idade. Eu não pude ir no Flamengo, mas vou tentar ir no Vasco, e sempre é Vascão vale jogo desse, né? Jogo é jogo, tá certo, claro. Cid. É jogo. É isso, valeu, gente. Fechou? Bom fim de semana. Bom fim de semana. Até segunda-feira. Segundona de volta. Valeu, Cid. Agora 6h58. 18 horas. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Uma declaração dada nesta semana deve ser levada muito a sério por quem mora na Amazônia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, disse que o Brasil corre o risco de perder a soberania da Amazônia para o crime organizado. A informação de que a região amazônica passou a ter relevância no tráfico internacional de drogas não é absolutamente nova, mas vem ao encontro de tantas outras que apontam a região e, em especial, o Amazonas, em uma profunda crise na segurança pública. Barroso disse que a Amazônia é vítima de um conjunto de crimes ambientais. Citou desmatamento, queimadas, extração e comércio ilegal de madeira, mineração ilegal e grilagem de terras. Mas a parte mais crítica da declaração foi a de que esses crimes começam a contaminar o ambiente político e isso é uma ameaça à própria democracia brasileira. Até agora, apesar de todas as dificuldades institucionais, a democracia tem prevalecido na maior parte dos países da região. Mas se nada for feito de forma célere para combater o poder do crime organizado, é fácil prever que o futuro será muito ruim. Então, é preciso que os governantes se mexam e façam valer a autoridade do Estado antes que seja tarde demais, principalmente no Amazonas, onde os escândalos envolvendo autoridades com o crime organizado não param de estourar. 18 horas. Agora 7 em ponto, Karime, até segunda, né? Até segunda, um beijo, gente. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Você ouviu 18 horas.